Lição de segunda-feira, ruína, ruína, ruína. Nós vamos falar, na verdade a gente está falando essa semana, né, sobre a questão da teocracia. A pergunta é, pastor, já aconteceu a teocracia? Já teve algum povo que era gerenciado pela própria vontade de Deus? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe Deus agindo dessa forma. O povo de Israel sai do Egito como escravos, 400 anos ali, milhares de pessoas, sem uma liderança, e Moisés se coloca à frente. Ele não é um presidente, ele não é um rei, ele não é um primeiro-ministro, mas ele é alguém que fala com Deus diretamente e a partir de Deus recebe as instruções para poder coordenar o povo. Teocracia. O tempo passou. Aí no Antigo Testamento nós temos alguns que eram juízes. Quem que eram os juízes? O juiz ele não era um rei, não era um primeiro-ministro. Era alguém que era colocado pelo povo ou então por Deus para poder legislar questões religiosas e questões civis também. Mas eles não tinham o poder de um rei, de um primeiro-ministro, de um ditador. Não, eles eram os juízes. Teocracia. Chegou um momento que o povo de Israel olhou para os seus vizinhos e todo mundo tinha um rei, e eles queriam ter um rei que tivesse uma pompa, que tivesse um palácio, que eles tivessem orgulho daquela pessoa, e agora então eles pediram a Deus para que isso acontecesse. E ali, no Antigo Testamento, a gente vê claramente, né, Deus falando assim, não é que eles negaram vocês que são juízes, na verdade eles estão negando a mim, né? Vai ter um rei? Se eles querem, terá um rei. E aí então começou primeiro Saul, depois Davi, e aí então por diante. A ideia era que mesmo sendo ou tendo um rei, que ainda Deus continuasse trabalhando, tá, como se fosse um regime teocrático. O problema é que principalmente a partir de Salomão, os reis eles completamente assim longe de Deus. Resultado, aí então é o título da nossa lição de hoje. Ruína, ruína, ruína. Deu ruim. Deu ruim. Você está entendendo? Por quê? Porque eles tentaram fazer do jeito deles, longe de Deus, e deu ruim. Resultado é que quando o cerco de Babilônia em especial chegou ali e pegou as pessoas e levou todo mundo cativo, os reis, os maiores, muitos deles eles foram mortos, perseguidos, destruídos. Isso deixa, de uma certa forma, um alerta para a gente. Para Deus, todos são iguais. Mas dependendo da posição onde você está, você pode ser mais responsabilizado pelos teus erros e pelos teus erros que levaram outras pessoas a errar. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Já teve teocracia? Sim. Hoje tem teocracia? Não mais. Desde que os reis de Israel, eles foram depostos, nós não temos mais teocracia. Beleza? Amanhã a gente continua.